Alô galera do segundo ano, novamente estamos aqui nas nossas aulas de Alternativa Play. Hoje nós vamos trabalhar Estatística 2, da continuidade ao estudo de Estatística que vimos lá na aula do MIT, Estatística 1, certo? A gente viu o início de Estatística, no caso a parte introdutória. Hoje nós vamos trabalhar com as medidas de centralidade e variabilidade. Então aí, pegando o livro de vocês, aí, no capítulo 23, nós temos Estatística 2, medidas de centralidade e variabilidade. As medidas de localização mais importantes são aquelas que fornecem uma ideia dos valores mais típicos assumidos pela variável em estudo. São três as medidas mais usadas, que é a média aritmética, a mediana e a moda, né? Acredito que vocês já devem ter escutado sobre esses três nomezinhos aqui, né? Essas três medidas de centralidade, a média, a mediana e a moda. Média aritmética. A média aritmética é a medida de tendência central mais comum. Dados os valores x1, x2, x3, xn, a média aritmética desses n valores é dada por... A gente soma todos os valores, né, e divide pela quantidade, né? Exemplo, nós temos aqui a média de 7,5, 4,8, 6,2, 6, 3,98, 5,4, 4,2. Somou tudo e dividiu pela quantidade de números que a gente tinha, que era 8, ou seja, a média deu 5,75. Então isso aí é chamado de média aritmética. Nós temos também a média aritmética ponderada. A tabela a seguir mostra os dados de distribuição salarial dos funcionários de uma empresa, né? Então nós temos aqui, 6 funcionários recebem 500, 8 funcionários recebem 800, 12 funcionários recebem 1.200, 4 funcionários recebem 1.550. 30 funcionários é o total, quer dizer, 30 é o total de funcionários, né? Então aqui, pessoal, se eu pedir a média salarial, não basta você somar 500 mais 800 mais 1.200 mais 1.550 e dividir por 4. Se você fizer isso, está totalmente errado. Você tem que primeiro analisar. Eu só tenho uma pessoa que ganha R$500. Eu tenho 6 pessoas que ganham R$500. Eu não só tenho uma pessoa que ganha R$800. Eu tenho 8 pessoas que ganham R$800. Então, esses valores têm que ser levados em conta. Então, o que a gente faz com esses valores, né? Então, perceba que há 6 funcionários que recebem 500, 8 funcionários que recebem 800, 12 que recebem 1.200, 4 funcionários recebem 1.550, fazendo um total de 30 funcionários. A média salarial pode ser calculada da seguinte forma, né? Vai ser chamada de média ponderada porque nela tem pesos. O 500 aqui ele vale 6 vezes, o 800 aqui ele vale 8 vezes, o 1.200 ele vale 12 vezes e o 1.550 vale 4 vezes. Então a gente multiplica pelos seus pesos e divide pelo somatório dos seus pesos aqui, 6 mais 8 mais 12 mais 4, que vai dar justamente o total de 30 funcionários. Então, fazendo as multiplicações aqui devidas e o somatório, nós vamos ter 30.000 dividido por 30, ou seja, a média salarial é de 1.000. Esse cálculo facilita quando certos dados se repetem. Os valores, no caso, os valores de salários que cada funcionário recebe. Para realizar tal cálculo, multiplica-se cada parcela pelo peso, frequência em que cada parcela se repete. Logo, realiza-se o somatório entre os produtos obtidos e em seguida divide-se o resultado pelo total de parcelas, no caso, o total de funcionários. De modo geral, é possível dizer que a média ponderada pode ser calculada pela seguinte expressão: x1 vezes f1 mais x2 vezes f2 mais x3 vezes f3 mais, e assim sucessivamente, xn vezes fn dividido por f1 mais f2 mais f3 mais f, assim sucessivamente fn, em que fn é a frequência, né, o peso da parcela xn. Vamos ver o que é mediana. Mediana, né, é o valor central entre os valores observados quando postos em rol. Só relembrando, colocar dados estatísticos em rol é colocar esses dados em ordem crescente ou decrescente. Então é importante
nas questões que pedem mediana, que esses dados estejam em rol, ou seja, estejam em ordem crescente. Se eles não tiverem em ordem crescente, você vai ter que fazer isso, né? Muitos alunos erram questões que envolvem mediana, porque às vezes, na emoção de resolver a questão, ele não coloca os dados em ordem crescente ou decrescente. Ou seja, quando listados em ordem crescente ou decrescente. Dessa forma, dados N valores ordenados de forma crescente ou decrescente, a mediana é o valor que ocupa a posição central se o N é ímpar, ou seja, se o número de termos trabalhados aí foi ímpar. A média aritmética dos dois termos centrais se a quantidade de números trabalhados e valores trabalhados for par. Veja um exemplo. As alturas em metro dos 5 jogadores de basquete do escola. Então, tá aqui, ó. Observe que os dados aqui não estão em rol. Aí colocou-se em ordem crescente 1.76, 1.81, 1.83, 1.94, 1.97, ou seja, do menor para o maior. Então, esse valor central aqui, ó, é justamente a nossa mediana, 1.83. Já se as quantidades for pares, ó, você faz o mesmo procedimento, coloca em rol, né? E você vai pegar os dois termos centrais, ó, que aqui no caso é 1.83 e 1.87, e determina a média aritmética, ou seja, é só somar os dois e dividir por 2. Considere x1 menor que x menor ou igual a x2, menor ou igual a assim sucessivamente, menor ou igual a xn, os n valores ordenados de uma variável x. A mediana desse conjunto de valores, indicado por ME, é definida como se observa a seguir. Se for ímpar, o que você vai fazer? Você vai pegar a quantidade de termos, soma mais 1 e dividir por 2. Como aqui, por exemplo, eu tenho 5 termos, né? Cadê aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Mais 1, 6 dividido por 2, 3. Ou seja, o termo central é o terceiro termo. Ou seja, quem é o terceiro termo em ordem crescente? Ele é 1.83. Agora, se a quantidade for par, o que você faz? Você pega a metade, por exemplo, aqui. Eu tenho quantos termos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, os dois termos centrais vai ser o terceiro termo mais o quarto termo aqui, o terceiro e quarto termo. Então, nós determinamos mediana como o termo central de uma sequência. Se for ímpar, e a média aritmética dos dois centrais, se a quantidade de termos for par. Moda é a tendência central mais fácil de se observar, né? Em um conjunto de valores observar, dá-se o nome de moda, MO, o valor que ocorre com maior frequência. Não tem o que se observar, né? Olhou, viu o dado que aparece com maior frequência, esse dado é chamado de moda. Exemplo: as idades em anos dos jogadores de um time de futebol são 16, 17, 18, 17, 20, 18, 19, 16, 19, 19 e 20. Tá? Os dados não estão aqui. Quer dizer, os dados estão em rol, deixa eu ver, não estão misturados, né? Com a idade que mais aparece, é 19, considera-se que a moda, né, o MO é igual a 19, e que a amostra é unimodal. Quando existe duas modas, diz-se que a moda, né, diz que a amostra é bimodal. Quando existem três modas, a amostra é trimodal. Aí aqui é aquele resumozinho que a gente tem no capítulo de vocês, então. O assunto é só isso: média aritmética, mediana e moda, né? Então vamos aqui para as questões. Olha aqui a primeira questão do livro de vocês, de sala. A média dos salários de 15 funcionários de uma loja de autopeças é 680. Então esse valor é a média dos 15, ou seja, o que significa isso? Significa dizer o seguinte, que para eu achar esses 680, o que foi feito? Esse símbolozinho aqui, pessoal, é o símbolo do somatório, certo? Esse símbolo representa o somatório. Então, o que foi feito? Foi feito aqui o somatório dos salários dos caras, aí, dos funcionários. A gente pegou o somatório de todos os salários e dividiu por quanto? E dividiu por 15, não é isso? Se forem contratados mais dois funcionários, ou seja, vai passar para 17, né, com um salário de 650 e o outro com 880, qual será a nova média? Bom, como é que a gente vai fazer essa questão? Primeiro, vamos encontrar aqui o somatório
dos salários dos 15 funcionários. Como é que a gente faz aqui? Como a gente divide por 15 para dar os 680, fazendo o inverso, 680 vezes 15, nós vamos encontrar aqui o somatório dos salários dos 15 funcionários. 680 vezes 15 vai dar 10.200. Tá? Aqui é 10.200 é o somatório dos 15 salários. Aí o que acontece? A nova média, né? A nova média aritmética, ela vai ser feita da seguinte forma. Ela vai ser feita da seguinte forma. Nós vamos pegar aqui o somatório dos 15, somatório do salário aqui dos 15. Vamos somar mais quem? Mais os dois novos salários, que é o 650 mais 880. E vamos dividir não por 15, mas por 17, que vai entrar mais dois salários. Ou seja, a gente já sabe aqui que a soma dos 15 dá 10.200. 650 mais 880 dá 1.530, né? E vamos dividir esse somatório aqui por 17. 0, 3, 7, vai dar 11.730 dividido por 17. Ou seja, quando vocês fizerem a divisão, a média, a nova média, ela vai passar a ser de R$690, com acréscimo de mais dois funcionários aí, um recebendo 650 e o outro recebendo 880. Vamos para a próxima. Em um dia de pesca nos rios do Pantanal, uma equipe de pescadores anotou a quantidade de peixes capturadas de cada espécie e o preço pelo qual eram vendidos em supermercado em Campo Grande. Observe que foram pescados 18 tipos de peixe A 3 o quilo, o peixe B 10 a 5 o quilo e o peixe C a R$6, 6 peixes do tipo C a R$9. Determine o preço médio do quilograma do peixe vendido ao supermercado pelos pescadores. Então aí nós temos uma questão que envolve a média aritmética ponderada, né? Porque o que acontece aqui? Essa aqui é uma barrinha de fração. O que acontece aqui? Foram 18 peixes a R$3, mais 10 peixes do tipo B a R$5, mais 6 peixes do tipo C a R$9. Tudo isso dividido por quanto? Por 18, mais 10, mais 6, que são os pesos, né? Seriam os pesos da questão. Ou seja, 18 mais 3, 18 vezes 3, desculpa, dá 54. Aqui dá 50 e aqui dá 54. Dividido tudo isso aqui por 34. Ou seja, eu vou ter aqui 150, né? 50 mais 50 mais 50 dá 150. 4 mais 4 dá 8. 158 dividido por 34. Vamos, quando você fizer essa divisão, vamos achar algo próximo de 4,65. Seria a média de preço aí, né? No caso, vamos colocar aqui o cifrão, que é dinheiro, né? De 4,65. Tá aí a resposta da segunda questão. A próxima diz assim: ó, nos campeonatos de futebol, uma vitória vale 3, um empate vale 1 ponto e uma derrota nenhum ponto. Na tabela a seguir consta o desenho de uma equipe em certo torneio. Então nós temos aqui
Vitória, 55% das ocorrências. Empate foram 30% de empates e 15% de derrotas. Obtém a média de pontos. Então, como é que a gente faz? A média de pontos vai ser feita da seguinte forma. Como cada vitória vale 3 pontos, então 3 vezes 55. Né? Mas, como cada empate vale 30%, né? Como foram 30% dos empates e cada empate vale 1 ponto, seria 1 vezes 30. Mas, como a derrota vale 0 pontos, seria 0 vezes 15, né? Bom, aí a gente vai dividir isso aqui pelo o peso. O peso aqui, pessoal, é justamente o somatório aqui dos 55%. Deixa eu apagar aqui os porcento. Vai ficar 55 mais 30 mais 15, que dá justamente os 100%, né? Então, fazendo a multiplicação lá em cima, você vai ter aqui 3 vezes 55, dá 165, 3 vezes 5, 15 vai 1, 3 vezes 5, 15 com 1 dá 6, mais 30, né? 0 vezes 15 dá 0, e somando, a gente já sabe que isso aqui embaixo vai dar 100. Então, 195 dividido por 100, a média de pontos aí foi de 1,95. Vamos para a próxima. A distribuição de salários de uma empresa é dada na tabela a seguir. Então, 10 funcionários recebem 500, 5 funcionários recebem 1.000, 1 funcionário recebe 1.500, 10 funcionários recebem 2.000, 4 recebem 5, 1 recebe 10.500 e o total de funcionários aí é de 31. Primeiro ele pergunta qual é a média, né? É uma questão apenas trabalhosa. E você vai ter que, como é uma média ponderada, o que você vai ter que fazer? Você tem que fazer 10 vezes 500 mais 5 vezes 1.000, e são 5 funcionários que recebem R$1.000, mais 1 vezes 1.500, não precisa nem botar esse 1 aí, mais 10 vezes 2.000, mais 4 vezes 5.000, mais uma vez 10.500, também precisa botar esse 1 aí. Tudo isso aqui, deixa eu ajeitar essa barra aqui. Tudo isso aqui dividido pelo somatório dos funcionários, ou seja, ao todo 31 funcionários. Então, quando vocês fizerem a multiplicação e o somatório, vocês vão achar aqui 62.000. 62.000 dividido por 31, nós vamos já achar aqui 2.000. Ou seja, a média salarial aí dessa empresa é de R$2.000. Como eu falei, seria apenas uma questão trabalhosa, porque você precisaria fazer essas multiplicações, depois somar e ainda dividir por 31. Outra coisa que a questão pergunta aqui é a mediana, né? Então, o que é mediana? A mediana é a medida de termo central, se for termo ímpar. Então, é ímpar aqui, ó, 31. Então, se eu pegar o 31 mais 1 dá 32 dividido por 16, o que acontece? O termo 16 vai ser justamente a nossa mediana. Então, aqui o termo 16 vai ser a mediana. Então,
se você analisar, na tabela aqui, os dados estão em ordem crescente, 500, 1000, 1500, ou seja, observe que até 1000 aqui, ó, eu tenho 15 funcionários. Ó. O 16º funcionário em ordem crescente é justamente o funcionário que recebe 1.500. Então, quem vai ser a nossa mediana aí? A nossa mediana vai ser o salário de 1.500. É o termo 16, ou seja, o termo 16 é a nossa mediana. A outra questão, a próxima, né, a última e quinta e última, ela também é uma questão bem trabalhosa, né? Que ela pede aí, na tabela seguinte estão relacionados o número de leitos hospitalares na rede de atendimento conveniada com o Sistema Único de Saúde SUS para cada grupo de 1.000 habitantes nos 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Aí nós temos aí todos os dados, temos aí os estados da federação, né? E calcule a média, a mediana e a moda. Bom, para calcular a média, o que a gente vai ter que fazer, né? Para calcular a média, vamos primeiro deixar aqui os dados em rol. Por que eu vou deixar os dados em rol? Porque ele pede a mediana, né? Então, vamos colocar em rol. Nós temos aqui, ó, 1.16, 1.16, 1.16 e 1.16. Ele aparece 4 vezes. Aí depois vem 1.7, só aparece uma vez. Aí vem 1.8, 1.8, 1.8 e 1.8. Ele aparece 4 vezes. Aí vem o 2 ele aparece 4 vezes também, ó, 2, 2, 2 e 2. Depois vem o 2.1, ele também aparece 4 vezes, 2.1, 2.1, 2.1 e 2.1. Apareceu 4 vezes. O 2.2 aparece 2 vezes, 2.2, 2.2. Depois aparece o 2.3 uma vez, o 2.4 uma vez e o 2.5 uma vez. Vou vir para aqui para baixo. Depois do 2.5 vai vir o 2.6 do 3 vezes, 2.6, 2.6 e 2.6. Depois do 2.6 vem o 2.7 e por último aqui o 2.9. Só contar aqui para ver se está correto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ou seja, são 27 estados, 27 valores, né? Então, só que esses valores aqui, eles estão organizados em rol, ou seja, em ordem crescente. Se quisesse decrescente, é melhor trabalhar em ordem crescente. Com isso, vamos primeiro determinar os mais fáceis, né? Vamos primeiro determinar aqui a mediana. Como são 27 pessoas, né? 27 termos, 27 mais 1 dá 28, né? Dividido por 2 dá 14, ou seja, o termo 14 vai ser a nossa mediana. Então, o que é o termo 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Ou seja, a nossa mediana vai ser 2.1. Essa é a mediana, né? Vai ser o termo 14. A moda é quem aparece mais. Ou seja, eu tenho 1.6, apareceu 4 vezes. 1.8 também apareceu 4 vezes. O 2 apareceu 4 vezes. E o 2.1 4 vezes. Eu tenho 4 valores que vão representar a moda. Você tem que colocar os 4.
Já vamos aqui para a próxima. Agora é a média. A média que vai dar trabalho, porque ela é ponderada, né? Aí você tem aqui, ó, 4 vezes 1,6 mais 1,7 mais 4 vezes 1,8 mais 4 vezes 2 mais 4 vezes 2,1 mais 2 vezes 2,2 mais 2,3, só aparece uma vez, mais 2,4 também só uma vez, mais 2,5 mais 3 vezes 2,6 mais 2,7 mais 2,9. Como eu falei para vocês, é apenas trabalhoso. Multiplica, soma e divide por 27. Certo? Então, quando vocês fizerem aqui as multiplicações, se fizer a soma e dividir por 27, a média dará 2,1. Dará igual a mediana, certo? Na letra B, ele pergunta assim: por que essas medidas centrais praticamente coincidem, né? 2,1, 2,1, 1,8 próximo, né? 2,1 a média. Por que elas praticamente coincidem, né? Observe que o conjunto de dados, ó, eles são bem homogêneos, ou seja, não existe valores discrepantes, ó. Eles se aproximam um do outro. Então, vocês vão colocar na letra B justamente isso aí, ó. Vocês vão colocar o seguinte: porque o conjunto de dados é homogêneo. Não há valores discrepantes. O que significa isso? Vamos supor aqui que eu tivesse aqui no meio desse, eu tivesse aqui uns 2, 3 números, em vez de 5 e 8, né? 8, 2, 5 e um 7. Aí ia ficar muito fora dos valores que tem aqui, ou seja, eu teria valores discrepantes. Então aí a gente já não teria algo homogêneo, né? Então, porque eles praticamente coincidem? Porque os valores aqui dos dados da tabela são homogêneos, ou seja, não há valores discrepantes. A outra pergunta é: qual era a quantidade de leitos existente no Pará em 2005? Observe que esses dados aqui, ó, esses leitos aqui, né? Ó, na questão ele diz: na tabela a seguir, o número de leitos da rede tem 26 estados, né? Observe o seguinte, que ele quer do Pará. Do Pará aqui, ó. Cadê o dado do Pará? Pará aqui, ó. 1,6. O que significa esse 1,6, né? Fazer aqui uma regrinha de 3. Eu tenho 1,6 de leitos no Pará para cada 1.000 habitantes, né? Eu tenho 1,6 leitos para cada 1.000 habitantes. Só que a questão diz que em 2005 no Pará eu tinha esse valor aí de 6.850.181, né? Então, fazendo aqui uma regrinha de 3, ó, 6.850.181 era a população do Pará em 2005. Você faz aqui meio pelos extremos,
Quando você fizer meio pelos extremos, você vai encontrar algo próximo aí de 10.960 leitos em todo o estado do Pará. É uma questão apenas trabalhosa devido aos seus dados, ser muitos dados, né? Mas o seu raciocínio é um raciocínio é um raciocínio fácil, né? Não tem muita coisa a se aprofundar não nessa questão, né? Então, pessoal, com isso a gente conclui a nossa aula. Qualquer dúvida, pessoal, é só perguntar, mandar uma mensagem que a gente na aula do MIT a gente tira, certo? Um abraço e bons estudos.